o PodSkills, ele surgiu porque nós como alunos, né, eu, por exemplo, geração Z, a gente percebe que os jovens, eles têm dificuldades, eles sabem mexer em coisas que são mais tecnológicas, né, mas eles têm dificuldades em coisas que, digamos, básicas, né, então um e-mail, fazer um currículo, né, você percebe isso, essa diferença do jovem, assim? Percebo, né? Porque, na verdade, a linguagem ficou muito instantânea ao longo do tempo, né? E aí, eu acho o WhatsApp maravilhoso, ninguém vive sem o WhatsApp hoje. Mas o WhatsApp, ele estimula uma linguagem mais curta ou simbólica por emoji, né? Se você quiser, você passa um dia inteiro conversando por emoji. Você transmite uma mensagem quase, né? Ou suas emoções, com certeza, pelos emojis, né? E já faz algum tempo que eu falo que acho que a grande diferencial das pessoas ao longo do tempo vai ser quem consegue se comunicar, se expressar de maneira apropriada, né? Parece algo básico, né? Mas a gente percebe nas organizações que isso houve uma perda ao longo do tempo. Acho que, somente por se tratar uma área de comunicação, comunicação interpessoal, acho que é um pilar importante. Além da bom relacionamento com pessoas para conseguir executar trabalhos em grupo. Que a gente queria falar depois sobre essas plataformas que a gente usaria para fazer essas entrevistas. Quais são as mais recomendadas, quais que as empresas normalmente pedem mais. Então eu queria saber um pouquinho sobre isso. É bem legal você trazer essa questão de várias pessoas do Brasil inteiro, porque a empresa que eu trabalho, por ser remota, a gente entrevista gente de norte a sul do país, assim, sabe? Então, é muito legal essa troca que o remoto possibilita pra gente nesse meio digital. Em questão de entrevista, a gente tem que separar as duas coisas, porque assim, uma coisa é a entrevista em si, né, tipo, o ato de entrevistar uma pessoa e o que você precisa colocar ali. Pra entrevista, você precisa preparar o seu histórico profissional, entendeu? Você precisa estar muito consciente ali do que você sabe fazer, do que você não sabe, e é muito importante ser sincero quanto a isso. Em questão da preparação maquinário ali, né, das coisas, gente, o importante ali é ter uma boa conexão. Principalmente, assim, pra gente pouco importa. Assim, pro entrevistador, geralmente pouco importa se a pessoa tá no computador, se a pessoa tá no celular, se a pessoa precisa de um tipo de suporte. Mas é importante ter uma boa conexão pra evitar aquelas coisas de travamento, de precisar interromper a conexão, algumas coisas. E fica mais fácil a comunicação também, porque daí quando vem em tempo real, né, a gente consegue ali fazer as perguntas e ouvir bem o candidato. Em questão de plataforma, depende muito do que a empresa utiliza, assim, como dentro do inventário ali da empresa, entendeu? Tem empresas que preferem o Google, que daí vai pelo Google Meet, tem empresas que preferem o Teams, que daí é atrelado à Microsoft. O Zoom, eu não conheço muitas empresas que usam, mas eu sei que ele é bem utilizado porque o Zoom, ele não exige nenhum tipo de conexão ou e-mail ou nada disso, sabe? Se você tiver o acesso, se você tiver o link da reunião, se você tiver o link da reunião, tiver a chave da reunião, você consegue entrar, aí você não precisa de nenhum e-mail, de nada atrelado a alguma conta específica. E sobre isso, eu já tive problema já com isso, de acesso a plataformas. Tipo assim, de estar em cima da entrevista, chegar lá no negócio, você tem que se cadastrar. Tem que fazer todo o cadastro, não é uma coisa bem chata. O computador falar, espera só um minutinho, e aí você faz uma entrevista. Isso do Zoom é bem legal. Sim. Isso é perturbador. Como a inteligência artificial ela está mudando a forma como as empresas operam hoje em dia e como que isso afeta diretamente os trabalhadores e toda essa... Ótimo. Primeiro, ela está revolucionando a maneira de produzir comunicação. Isso tem um lado sinistro e um lado positivo. Qual é o lado sinistro? Mentir, que já era uma coisa que na internet estava ficando industrial, ficou mais sofisticada. Você consegue produzir mentiras, imagens falsas, textos falsos. Ela vira um auxiliar de produção de texto falso muito poderoso.
Isso é um aspecto. O segundo aspecto, aí, vamos dizer, positivo, ela é uma espécie de ferramenta para potencializar, e aí eu vou pensar só na comunicação, porque haveria outros desdobramentos que aí fugiriam um pouco da nossa conversa, que eu imagino que a gente quer conversar de comunicação, né? Mas ela potencializa a produtividade do trabalho da comunicação. Eu queria saber como que a inteligência artificial ela pode ser utilizada como uma ferramenta de suporte à produção de texto, de ideias, atividades no geral, sem substituir a criatividade e a autoria humana. Você acha que é possível fazer isso? Usar ela como um auxílio, mas não necessariamente se apropriar do que ela produziu? A IA não é criativa, a IA é básica. Então, aonde você vai usar a IA? Você está travado para produzir um texto, ela vai te dar o pontapé, mas aquela jogada de Ronaldinho Gaúcho, ela não vai te dar, não. Ela não vai gerar um Machado de Assis, não vai gerar um Shakespeare, ela vai gerar um arroz com feijão, e esse arroz com feijão é o que ela consegue te dar. Agora, aí caberá a você, com base em sensibilidade, repertório, você tem que ter um incômodo na alma para dar um upgrade a esse conteúdo. Tô aqui não uso mais Facebook. Tudo bem, não tenho, né? Deleta, mas assim, as redes sociais que você tem por um motivo, certo? Então, deixa atualizado, bonitinho, né? Acertadinho ali que já ajuda pra caramba. Para vídeo, a gente também tem uma plataforma que é bastante conhecida, principalmente quando você quer divulgar os seus trabalhos, porque lá você consegue colocar um tempo maior. É uma plataforma chamada Vimeo. Ela normalmente você encontra bastante quando você quer procurar um diretor. O Canva para você montar o seu portfólio, às vezes você tem algumas artes. Não só para arte, né? Eu acho que enquadra bastante tipos de trabalho, de produção. Cara, o Canva ele é uma ferramenta muito bacana, assim. Os diretores de arte que estão vendo vão querer me matar, mas o Canva eu acho ele uma ferramenta muito boa porque ele democratiza muito acesso, assim, sabe? Então ele dá a possibilidade para uma pessoa que não tem conhecimento de ferramenta, né, de um Photoshop, de um Illustrator da vida ali, ele democratiza esse acesso. Ele te dá algumas coisas prontas, né? Você não vai criar nada do zero ali no Canva, mas ele te dá alguns modelos personalizáveis. Então ele é muito bacana quando você não tem muita noção de arte mesmo. Quando você não sabe muito sobre arte, você não sabe usar a ferramenta. E assim, às vezes você nem quer aprender também, você nem tem, né? Você não tem essa vontade, assim. Tem a praticidade, né? Exato, porque às vezes assim, quero montar uma coisa bonita, tem que aprender um Photoshop. Quero montar um negócio aqui, tem que aprender um Illustrator. Às vezes você não quer ter essa paciência. O Canva, ele democratiza muito isso. Ele te ajuda a montar uma coisa bacana sem necessariamente conhecer a ferramenta ali de criação, né?